Olá! Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje, vamos direto ao coração de uma história marcante de lealdade e redenção, o capítulo final do livro de Ruth. Nossa missão é desvendar os momentos decisivos que acontecem ali, com base numa análise detalhada que a gente recebeu. Exato. Vamos focar no capítulo 4 de Ruth, e especialmente na figura central do parente redentor, o Goel em hebraico, né? Um conceito-chave, e vamos examinar as leis, os costumes da época que dão forma para a narrativa. E mais importante, como essa história antiga, segundo a nossa fonte, se conecta de maneiras surpreendentes com outros conceitos e textos das Escrituras. Pois é, parece que essa história que a gente vê como um conto simples, bonito, né? Ela carrega um peso teológico bem maior do que a gente imagina. A análise que temos aqui sugere que Ruth pode ser fundamental para entender ideias que aparecem bem depois. Então, vamos começar a desembrunhar isso. A cena começa com Boaz no portão da cidade. Isso. E é importante visualizar isso direitinho. O portão não era só uma passagem, sabe? Era o centro da vida pública. Pensa numa mistura de praça, fórum, cartório, tudo a céu aberto. Ah, entendi. Onde as coisas aconteciam mesmo. Exatamente. Negócios eram fechados, julgamentos ocorriam ali. E Boaz, que era uma figura respeitada, ele senta ali, né? Meio estratégico. Quase como se estivesse esperando. E não demora muito para o outro parente redentor, aquele que tinha a prioridade legal, aparecer. Isso. E Boaz o chama. É curioso que ele use uma expressão tipo fulano, né? Não diz o nome. Verdade. Chama atenção isso. Fulano, chega aqui, senta aí. E ele obedece prontamente, o que já mostra o respeito por Boaz. Aí, Boaz convoca 10 anciãos da cidade. Esse número 10 não é por acaso. Não é aleatório, né? Não. 10 homens formavam o minyan, que é o quórum mínimo para certas ações comunitárias e legais na tradição judaica. Basicamente, o Boaz está montando um tribunal ali, informal, mas com validade legal. No lugar certo, o portão. Certo. Cenário montado, testemunhas presentes, e aí Boaz vai direto ao ponto. Ele fala pro parente sobre a Noemi, que voltou de Moabe e precisa vender a terra do falecido marido Elimeleque. E ele disse, olha, você é o parente mais próximo. Então, você tem o primeiro direito e a obrigação de redimir essa terra. De comprar de volta, né? A ideia era manter a propriedade dentro da família, certo? Para o nome não se perder. Correto. É aí que entra a lei do Goel, o parente redentor. A análise que a gente está usando destaca 4 condições essenciais para alguém ser um Goel. Quais eram? Primeiro, óbvio, ser um parente próximo. Segundo, ter grana, né? Recursos financeiros para comprar a propriedade. Terceiro, ele tinha que estar disposto a fazer isso. Era uma escolha. Ah, não era totalmente obrigatório, então. Não era forçado, mas era esperado socialmente. E quarto, um ponto crucial. Ele tinha que aceitar todas as responsabilidades que vinham junto. Não era só a terra. E essa responsabilidade ia além de só pagar pela terra. Sim, com certeza. A lei lá em Levítico 25 dizia que a terra, no fundo, pertencia a Deus e devia ficar ligada à tribo e à família original. A redenção era um jeito de garantir isso. Tinha também a lei do jubileu, né? A cada 50 anos, as terras voltavam para os donos originais, e a nossa fonte até faz uma conexão disso com uma ideia maior, a restituição de todas as coisas lá em Atos. Sugere um plano divino de restauração mais amplo. Interessante essa conexão. Mas voltando lá para o portão, o parente, ouvindo só sobre a terra, ele não pensa 2 vezes. Diz logo, eu a redimirei. Parece rápido, né? Muito rápido. E cria uma tensão ali na história. A aceitação dele é direta. Se Boaz tinha algum plano envolvendo a Ruth, naquele momento parece que vai por água abaixo. Exato. E é aí que vem a virada de mestre do Boaz. Ele joga a carta que faltava. Ele adiciona a condição. Olha, beleza, no dia que você comprar o campo da Noemi, você também vai ter que levar junto Ruth, a Moabita. Viúva do filho falecido, para dar continuidade ao nome dele sobre herança. Ou seja, comprou a terra, tem que casar com a Ruth. E isso muda
tudo para o parente. Completamente. Esse casamento segue o princípio da lei do levirato, que está lá em Deuteronômio 25. Mesmo que o livro de Ruth não use a palavra levirato, a função é a mesma, né? Que é o parente mais próximo casar com a viúva sem filhos do parente falecido. O objetivo era gerar um herdeiro, que seria considerado filho do morto, para garantir a linhagem e a herança. Nesse caso, o filho seria herdeiro de Malom, o marido da Ruth, que morreu. E além dessa questão toda de herança que já complicava, o fato da Ruth ser moabita também devia pesar, não? Com certeza. Tinha aquelas restrições em Deuteronômio 23 sobre moabitas participarem da congregação do Senhor. A aplicação exata disso é debatida, claro, mas casar com uma estrangeira de Moabe traria sim complicações sociais, talvez religiosas. E financeiras também, como ele mesmo vai dizer. Exato, era um pacote bem mais complexo do que só comprar um pedaço de terra. E a reação do parente é imediata, caiu a ficha na hora, ele recua. Opa, assim não posso redimir para mim, para não prejudicar a minha própria herança. Ele percebeu na hora. O filho que nascesse dessa união com Ruth herdaria a terra redimida. Então ele não só gastaria o dinheiro da redenção, mas a terra acabaria indo para outra linhagem, diminuindo o que sobraria para os seus próprios filhos. O custo ficou alto demais para ele. Faz sentido do ponto de vista dele, né? Mas é frio. É. E aqui, a análise da nossa fonte traz uma leitura simbólica bem forte para esse parente. Que, aliás, continua anônimo, né? O nome dele nunca é dito. Sim, verdade. E qual seria essa leitura simbólica? A fonte sugere que ele representaria a própria lei mosaica. A lei Nossa! Como assim? Parece ousado. Como eles justificam isso? Bom, a argumentação é que a lei, assim como esse parente, ela pode apontar a necessidade da redenção. Ela define os direitos sobre a terra, o papel do Goel, tudo certinho, mas ela tem limites. Ela não pode, por si só, salvar ou redimir completamente, sabe? Especialmente quando entram fatores como a inclusão de uma gentia, como a Ruth, ou a necessidade de um sacrifício pessoal maior. A fonte até cita Romanos, né? Que pela lei vem o conhecimento do pecado, mas não a justificação. Entendi. A lei mostra o problema, mas não consegue ser a solução final por si mesma. Exato. O parente estava disposto a cumprir a letra da lei sobre a terra, o aspecto material, legal, mas recuou quando a coisa ficou mais complicada, quando exigiu mais, quando incluiu a noiva. Faz sentido. Nessa leitura, a lei aponta o caminho, mas não tem o poder de levar até o fim, especialmente quando a graça, a inclusão são necessárias. E para oficializar essa desistência toda, eles seguem um costume bem curioso. O parente tira a sandália e entrega para o Boaz na frente de todo mundo. Pois é, era um ato simbólico que validava essa transferência de direitos. Para quem entregava, talvez tivesse até uma conotação de vergonha, de renúncia, de incapacidade, mas para o Boaz funcionou como a luz verde, a confirmação legal do direito dele de agir. É interessante como esses costumes antigos tinham tanto peso, né? Muito. E a fonte até menciona que talvez esse símbolo do sapato, da sandália, apareça outras vezes na Bíblia com significados ligados à posse, direitos ou até reverência, tipo Moisés tirando as sandálias na sarça ardente, né? Bem lembrado. Então, com o caminho legalmente aberto, Boaz não perde tempo. Ele declara publicamente para todo mundo ouvir: vocês são testemunhas hoje de que comprei tudo o que pertencia a Elimeleque. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. A fonte chama atenção para esse verbo comprei, aplicado também a Ruth. Sugere um preço pago, um custo nessa redenção. Tem um peso aí. E a comunidade, os anciãos, o povo, eles respondem com uma bênção super significativa. Que o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que edificaram a casa de Israel. As matriarcas. Exato. E faze-te nome afamado em Belém. Essa menção a Belém, claro, já acende uma luzinha, né? Ecoa a profecia de Miqueias sobre o Messias nascer ali. Com certeza. Uma conexão profética importante. E a fonte também nota a jornada da Ruth ao longo do livro. De estrangeira no cria,
quase rejeitada, para serva inferior, Shifshá, depois serva digna, Amá, e finalmente esposa, Ishá. Peça-chave na restauração da família e, como a gente vai ver, da linhagem real. Uma transformação e tanto. Bom, o casamento acontece, Ruth tem um filho, Obed. A alegria volta para a casa da Noemi, que agora tem um neto para cuidar. E o livro termina com aquela genealogia crucial. Obed é pai de Jessé, pai de Davi, a linhagem real passa por Ruth e Boaz. Exatamente. Mas tem aquela bênção dos anciãos que ainda me deixa intrigado. Seja a sua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá. Por que invocar logo essa história lá de Gênesis 38? Que envolve, engano, uma união super irregular. Parece quase, deselegante. É uma pergunta-chave, sem dúvida. E a fonte argumenta que essa conexão com Gênesis 38 é, na verdade, essencial e não negativa. Resumindo muito a história para quem não lembra, Tamar era nora de Judá. Ela perdeu 2 maridos, filhos de Judá. O terceiro filho foi negado a ela. Certo, Judá falhou com ela ali. Exato. Aí ela se disfarça de prostituta, engana o próprio sogro, Judá, e acaba tendo filhos gêmeos com ele. Um desses filhos é Pérez. Quando a verdade aparece, Judá reconhece, ela é mais justa do que eu. Nossa. Então, mencionar Pérez não era para ser algo ruim. Pelo contrário, segundo essa análise. Pérez, o nome dele significa algo como rompimento, brecha. Ele nasceu dessa situação super complicada e irregular, mas foi através dele que a linhagem real de Judá continuou. A fonte vê nisso um exemplo de como Deus cumpre seus planos, incluindo a linhagem do Messias, mesmo através das nossas falhas humanas, das situações mais inesperadas. A bênção para Boaz seria um desejo de que a casa dele, também formada em circunstâncias incomuns, casamento com uma moabita, vinda de uma redenção, que essa casa fosse igualmente frutífera e central nos planos de Deus. Entendi. Ressignifica totalmente a menção a Pérez, mas a análise vai ainda mais fundo, né? A fonte conecta Pérez a uma lei lá em Deuteronômio 23. Isso. Deuteronômio 23, verso 2, que dizia que descendentes de uniões ilícitas, a tradução que a fonte usa fala em bastardos, não entrariam na congregação até a 10ª geração. E Pérez nasceu dessa união irregular de Judá e Tamar. E aí entra a matemática. Exatamente. A fonte faz a conta. Seguindo a genealogia que está no fim de Ruth, Pérez é a primeira geração, 1, aí vem Hezron, 2, Rão, 3, Aminadab, 4, Naasson, 5, Salmão, 6, Boaz, 7, Obed, 8, Jessé, 9. E Davi é o 10º. Davi é o 10º. A interpretação sugerida é fascinante. Talvez por isso Samuel tenha ungido Saul primeiro, que era da tribo de Benjamim. Davi, que era da linhagem de Judá, só estaria, digamos, apto, segundo essa contagem, na 10ª geração depois de Pérez. Teria sido uma espera teologicamente programada. Caramba, isso dá muito o que pensar, realmente. Mas a fonte não para aí, né? Apresenta outra camada ainda mais surpreendente e, precisamos dizer, meio controversa, baseada naqueles estudos sobre códigos equidistantes nas escrituras hebraicas. É um ponto bem específico da análise. A alegação é que os nomes Boaz, Ruth, Obed, Jessé, Ishai, em hebraico, e Davi, eles apareceriam codificados em sequência, com intervalos regulares de 49 letras, justamente no texto de Gênesis 38, o capítulo de Judá e Tamar. Dentro daquele texto, com 49 letras de intervalo entre cada nome? É o que a fonte alega, baseada num artigo sobre isso. Se for metodologicamente correto, e a gente sabe que esses estudos de códigos são bem debatidos, seria algo notável, porque Gênesis foi escrito séculos antes dessas pessoas existirem. Com certeza, seria impressionante. A fonte apresenta isso como uma possível evidência de um design sobrenatural no texto da Torá, letra por letra. Mas é importante frisar que é uma interpretação específica, né? Sim, fica registrado que é parte da análise que a gente está discutindo. Mas, deixando os códigos um pouco de lado, a análise amarra tudo isso na tipologia, ou seja, como essas figuras e eventos apontam para realidades futuras, né?
Exato. O Boaz é visto como um tipo, uma pré-figuração de Cristo, o Goel Supremo, o nosso parente redentor final. E como ele cumpre esses requisitos do Goel que você mencionou antes? Bom, ele cumpre todos. É nosso parente. Sim, se tornou humano, descendente de Adão, tinha capacidade para redimir. Sim, era divino, sem pecado. Estava disposto, sim, morreu por nós na cruz e assumiu todas as nossas obrigações. Sim, pagou a nossa dívida de pecado. Faz todo sentido. E a Ruth e a Noemi nessa leitura? Ruth, a noiva gentia, que é incluída pela graça, seria um tipo da igreja. E Noemi, a israelita, que tem sua herança e sua esperança restauradas através da união dos dois, seria um tipo de Israel. Essa conexão entre Boaz e Cristo como redentor que paga o preço é muito forte mesmo. Sim. E a fonte liga isso diretamente àquela cena incrível de Apocalipse 5. Lembra o livro selado, que ninguém no céu ou na terra era digno de abrir? Talvez o título de propriedade da redenção da terra. João chorando porque ninguém era capaz. Exato. Até que surge o leão da tribo de Judá, que é também o cordeiro que foi morto. Jesus, o único qualificado, o nosso Goel definitivo, que pode abrir o livro e consumar a redenção. Uau, é uma conexão poderosa. A fonte também deixa algumas reflexões finais, né? Baseadas nessa tipologia toda. Sim, algumas observações para a gente pensar. Por exemplo, a ideia de que a graça, representada por Boaz e finalmente por Cristo, fez o que a lei, representada pelo parente anônimo, não pôde fazer. Certo. Outra coisa, que Ruth não substitui Noemi. Pelo contrário, a união dela com Boaz o que permite a restauração de Noemi. A fonte usa isso para criticar a ideia de que a igreja simplesmente substituiu Israel no plano de Deus. Interessante esse ponto. E mais, Ruth aprende sobre Boaz através de Noemi. Talvez um paralelo de como a igreja recebe a revelação sobre Deus, sobre o Messias, através da herança de Israel, das escrituras hebraicas. E por fim, aquela dinâmica. Boaz esperou a iniciativa da Ruth lá na eira, né? Mas depois que ela se apresentou, foi ele quem agiu decisivamente para resolver toda a questão legal com outro parente. Uma dança interessante entre a busca humana e a ação soberana de Deus. Fica bem claro, então, que o livro de Ruth, nessa leitura que a gente explorou, é muito mais do que só uma história bonita comovente. É uma ilustração profunda da redenção, do papel do Goal, com camadas e camadas de significado que apontam para Cristo e para o plano divino de restauração. Com certeza. As conexões traçadas, leis, costumes, genealogias, os simbolismos e até aqueles possíveis códigos pintam um quadro muito mais complexo e rico dessa narrativa que à primeira vista parece simples. E a reflexão final que a fonte nos deixa é bem instigante, né? Essa ideia de que Boaz estava ali, disposto, capaz, mas ele precisou ser reivindicado pela Ruth na eira. Isso levanta a questão para nós hoje. O que significa, para quem busca redenção, reivindicar ativamente esse Redentor que já se mostrou disposto e capaz? É algo para se pensar mesmo. Bom, este foi o nosso mergulho de hoje. Esperamos que tenha sido um informativo e que tenha provocado aí novas reflexões sobre essa história tão rica. Até a próxima exploração aqui no The Deep Dive.